Pensa só numa comunidade que não nasceu em paz, mas bem no meio de uma tempestade. Essa foi a realidade dos primeiros cristãos lá em Tessalônica, uma igreja que surgiu e cresceu debaixo de uma hostilidade muito, muito intensa. Vamos entender juntos quem é que estava por trás de tudo isso. Então, a pergunta que vai guiar a gente aqui é bem direta. Quem exatamente estava perseguindo esses novos cristãos? E olha, a resposta é bem mais complexa e fascinante do que parece à primeira vista. Para a gente montar esse quebra-cabeça, vamos passar por alguns pontos-chave, sabe? Desvendando camada por camada quem estava contra essa comunidade, desde o pessoal nas ruas até quem estava no poder. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o cenário. A igreja de Tessalônica não teve um comecinho tranquilo, não. Desde o primeiro dia, foi uma igreja que já nasceu sob ataque, sabe? Literalmente no meio do sofrimento. E o mais incrível é que mesmo com toda essa pressão, essa comunidade não só sobreviveu, como cresceu. Parece que os ventos da perseguição, em vez de apagar a chama, só deixavam ela mais forte. E isso faz a gente querer entender ainda mais quem eram esses opositores. Tá, mas de onde veio a primeira faísca que acendeu essa fogueira toda? Vamos identificar agora o primeiro grupo que realmente começou esse conflito. Olha só, a oposição começou dentro da própria comunidade judaica. Mais especificamente com alguns judeus que não acreditaram na mensagem do apóstolo Paulo. Mas o ponto principal não era uma briga de doutrina, não. Tinha algo bem mais humano, mais profundo acontecendo ali. E a chave para entender isso é até meio chocante. O que moveu essa primeira perseguição foi inveja. Eles viram o sucesso do Paulo, viram gente aderindo à nova fé, e isso gerou um ciúme tão intenso, uma reação tão forte, que eles decidiram agir. E essa inveja virou um plano bem prático. Eles chegaram a contratar uns desordeiros, sabe? Uma turma do deixa que eu resolvo, para criar um tumulto na cidade. A ideia era causar o caos, arrastar os cristãos para as autoridades e, no fim das contas, prender os missionários que estavam no centro de tudo. Só que o conflito não ficou só nesse grupinho inicial, que nada. A hostilidade começou a se espalhar pela cidade como fogo em palha seca e atingiu os novos cristãos de um jeito bem mais pessoal. É aqui que a perseguição muda de cara. Aqueles primeiros instigadores conseguiram jogar os próprios vizinhos dos tessalonicenses contra eles. De repente, os perseguidores não eram mais um grupo distante, eram as pessoas do dia a dia, os conhecidos. E essa situação toda, na verdade, seguia um padrão que já tinha acontecido antes. O Paulo até usou isso para encorajar o pessoal, mostrando que eles não estavam sozinhos. Assim como os primeiros cristãos da Judéia foram perseguidos pelos seus compatriotas judeus, os de Tessalônica, que eram na maioria gentios, estavam sendo perseguidos pelos seus compatriotas gentios. Isso conectava eles a uma história maior de superação. Bom, com o tumulto na rua, era óbvio que uma hora as autoridades da cidade iam se envolver. E aí a gente entra numa nova camada dessa perseguição, a camada política e legal da coisa. Para a gente entender o que rolou, a gente precisa conhecer uma figura, os politarcas. Esse era o nome chique dos chefões da cidade de Tessalônica. O trabalho deles era bem simples, manter a paz e garantir que ninguém arrumasse confusão com o Império Romano. E aqui está o pulo do gato. Para os politarcas, o problema não era religioso. A acusação que chegou para eles foi muito esperta e perigosa. Eles estão dizendo que existe outro rei, um tal de Jesus. Para uma autoridade romana, isso soava como traição a César. Qualquer agitação desse tipo podia botar em risco o status que Tessalônica tinha de cidade livre. O resultado disso, uma ação bem concreta da lei. O Jason, que estava hospedando os missionários, foi levado até as autoridades e obrigado a pagar uma fiança. Essa fiança, na prática, era uma garantia de que a causa do problema, o apóstolo Paulo, ia embora da cidade e não voltaria mais. Basicamente, exilaram o cara da comunidade que ele mesmo tinha acabado de fundar. Agora a gente vai para a última camada, a mais profunda de todas. Porque na visão dos apóstolos, essa perseguição toda não era só um problema social ou político. Eles enxergavam uma dimensão espiritual por trás de tudo. Nessas palavras do próprio Paulo, a gente vê bem essa perspectiva. Ele queria muito voltar para Tessalônica para dar uma força para a nova comunidade, mas sentia que tinha uma barreira, uma oposição, que ele atribuiu a um adversário espiritual. E é aqui que tudo se conecta. Aquela fiança que o Jason pagou, a proibição legal de Paulo voltar, essa ação dos politarcas foi vista como um instrumento, o jeito prático que essa oposição espiritual encontrou para se manifestar e impedir fisicamente que o apóstolo retornasse.
Ufa! Então, vamos juntar todas essas peças agora. Quando a gente volta para a nossa pergunta lá do começo, a gente vê que a resposta não é uma linha reta, é uma teia bem complexa de fatores. A gente tem os judeus incrédulos, movidos pela inveja, tem os compatriotas gentios, agindo por causa da pressão social. Temos os politarcas, as autoridades, preocupados em manter a ordem política. E, na visão dos apóstolos, uma oposição espiritual por trás de tudo, usando essas ferramentas humanas para frear missão. A grande lição que a gente tira disso é que a perseguição em Tessalônica não foi um evento simples, com um único vilão. Foi o resultado de uma mistura complexa de emoções humanas, como o ciúme, com a dinâmica da sociedade e com os cálculos frios da política. Tudo entrelaçado. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para pensar. A história de Tessalônica mostra uma comunidade que, em vez de ser destruída, parece ter se fortalecido com essa pressão toda. Então fica a reflexão. Como é que uma oposição que vem de tantos lados diferentes pode, no fim das contas, acabar forjando uma identidade mais forte e uma capacidade de resistir ainda maior? É algo para se pensar, né?